Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Momentos com Joana de Ângeles. Um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, que Jesus nos envolva. Agradecemos a Ele mais uma oportunidade juntos. Retornamos para o nosso estudo semanal da obra da Joana de Ângeles, através do médium Divaldo Franco, estudando o livro Plenitude, no capítulo 12, que o título é Sofrimento ante a Morte. Nós estamos juntos com o Eduardo Araújo. Olá, prezados amigos ouvintes. E daqui a pouquinho, quem sabe aí tá chegando o Renato Souza, né? Vamos ver se ele vai chegar a tempo. Pois é. Olha, esse capítulo que ela vai nos falar do sofrimento ante a morte, ele é interessante porque ele vai nos falar, não é, das dores, não é, e das disposições psicológicas de cada um de nós, a nossa maneira de encarar a vida e sua estrutura. É o que ela vai falando no parágrafo 8, que nós já lemos, e os acontecimentos e suas matrizes. Então ela vai dizendo para nós que a morte por ignorância da vida tem sido, através dos milênios, a causa de sofrimentos inimagináveis. A necessidade de compreendermos o fenômeno biológico da desagregação celular, para que a gente dê a utilidade ao corpo, né, o valor que o corpo merece, precisa, mas sabendo que nós não somos corpos. Eduardo vai fazer a leitura hoje a partir do 11º parágrafo. Então vamos lá. Joana de Ângeles diz o seguinte: não há prazo nem determinismo absoluto de tempo, dependendo de inumeráveis razões para que o ciclo que começou se encerre. Assim, a morte é inevitável, e o sofrimento que ela gera resulta somente da má interpretação dos objetivos da vida. O apego à forma transitória que se decompõe produz a perturbação emocional, dando ideia de que tudo se consumiu, nada mais restando como finalidade da existência humana. Então aqui já é importante a gente falar sobre essa palavra, né, que Joana nos traz aqui, que é o apego, né? O apego é algo realmente muito complexo, porque eu vejo pessoas que são espíritas, né, você que está aí nos ouvindo no seu radinho ou pela internet, né, nós que somos espíritas não deveríamos tratar a morte como nós normalmente tratamos. Tem pessoas que falam que elas não se imaginam sem aquela outra pessoa. Então ela já se coloca numa condição de desespero só em pensar que aquele ser, né, aquele ente querido vai desencarnar. Então se você, só em pensar, você já entra em desespero, imagina quando a morte, né, o desencarne vem acontecer. Então esse apego exagerado, ele é muito prejudicial. A gente sempre alerta aos ouvintes, né, vários programas falam sobre isso, e a gente precisa refletir. O espírito desencarnado tem várias mensagens nesse sentido, mas eu sempre recomendo um livro do Chico Xavier, que é chamado Jovens no Além, e o outro é Somos Seis. São mensagens de espíritos desencarnados em que eles relatam, né, a situação deles no plano espiritual, as suas famílias. E é quase que unanimidade o pedido deles para que a família não sofra, não se revolte, não se deixe levar pelo desânimo, porque eles poderiam estar até bem no plano espiritual se não fosse a tristeza, o sofrimento da família. Então, se nós amamos uma pessoa e a pessoa está desencarnada, a melhor ajuda que nós podemos dar a ela é a oração, é tranquilizá-la, é falar: estamos bem, vamos ficar bem, fique tranquilo. Porque a angústia de um desencarnado, vendo o sofrimento da sua família e não poder fazer nada, deve ser muito difícil. A educação para a vida já nos auxilia a aproveitar cada experiência que o dia nos traz. Essa realidade que você está narrando aí, essa situação, eu lembro que eu converso muito com uma amiga, não é? E eu falava para ela, por conta do ciúme das amizades. Então, gosta de todo mundo, mas se alguém tivesse mais próximo a mim do que ela, gerava um inconveniente. E aquilo emitia-se uma vibração desagradável, terminava um aborrecimento, uma chateação.
Então eu falei para ela, olha, não existe alegria maior para um amigo do que ver o seu amigo conquistando novos amigos, porque a amizade cresce, não é? E se nós aprendemos, eu tenho um amigo, eu tenho um afeto que eu gosto muito, aonde ele estiver, eu peço que ele esteja bem, e que as pessoas que estejam com ele também estejam bem, para que as experiências fluam, haja paz, harmonia, para quando a pessoa retornar para a minha companhia, no momento de um encontro, de um passeio, nós possamos usufruir de momentos de paz, de alegria, mas não de frustração, de tédio, expectativa, irritação. Isso em vida. Então, é por isso que a educação não é para a morte. A educação deve ser para a vida, porque quando você aprende a lidar com a presença do outro, a importância do outro, que as pessoas têm importância em nossa vida e devem ter, porque nós também temos uma relativa importância na vida do outro, naquilo que nós estamos juntos, torcemos, auxiliamos, oramos pelo outro. Mas sabendo que a ausência do outro do meu lado, não é que ele deixou de existir ou deixou de me amar, que ele esteja bem, que esteja feliz. Quando acontece o desenlace, o desencarne, esse sofrimento não acontece de forma tão exacerbada, porque você já está educada mentalmente e emocionalmente para saber que o seu afeto, a pessoa que te ama e que você também ama, aonde estiver está bem e não vai deixar de te amar. E lembrando, né, que os espíritos falam através aí do lápis de Chico Xavier, né, pedindo pelo amor de Deus, sim, a família para os ajudarem. Eu lembro de um caso de um jovem, está no livro Jovens no Além, ele manda uma mensagem e foi muito importante para a família, porque ninguém sabia, né, mas o pai dele, inconformado com a morte do filho, ele todas as noites ele ia para o cemitério, porque na cabeça dele ele não queria deixar o filho dormir sozinho e levava cobertor, levava as coisas, né, como se o filho ali estivesse, e ninguém sabia que isso acontecia. E aí na mensagem o filho pede ao pai que não fizesse mais isso, que não fosse mais ao cemitério, porque ele não estava lá, mas quando o pai ia para lá, obrigava ele a ir para aquele lugar onde ele não deveria estar. E aí foi mais uma confirmação da mensagem do Chico, né, de que era autêntica, era verdadeira, e esse apelo que ele faz ao pai de entender que ele estava bem, que ele estava feliz, mas precisava dessa compreensão do pai. Pois é, é de lição. Mas isso é importante, porque todos nós aqui vamos desencarnar. Então a gente vai vivenciar as duas situações. Vamos ter a perda de entes queridos, perda entre aspas, né, que é a separação física, e também vamos desencarnar. Então a gente tem que pensar que nós vamos viver isso também. Porque eu, Eduardo, quando eu chegar do outro lado, o que eu quero? Eu quero que o meu filho entenda que eu estou vivo. Não é que ele não vai chorar, não é que ele não vai sentir saudade, que as pessoas acham que o espírita não pode ter sentimento. Sim, é diferente. Você se emocionar com uma lembrança, coisas que a gente viveu juntos, isso é normal, é uma emoção natural. O choro da revolta é que não é adequado. O choro do desespero é que não é adequado. Mas o choro da saudade, das boas lembranças, esse é um choro saudável. Então eu converso muito com meu filho, ele tem 10 anos. Toda vez que desencarna alguém, eu procuro mostrar para ele que a gente tem que tratar isso com naturalidade. É difícil, a gente vai sentir saudade da presença física. Desencarnou agora uma tia nossa, e ele me perguntou: como é que vai ser o nosso Natal, né? Tá chegando o Natal aqui. Pensou, né? Tá chegando o Natal. Ele falou: como é que vai ser o Natal sem a tia Eliane? Eu falei: vai ser um Natal bom, porque ela vai ficar feliz em ver a família reunida e fazendo uma oração por ela. Então a gente precisa, nós que somos espíritas pelo menos, tratar com uma certa naturalidade algo que é natural, que é o que Joana diz aqui. Algo que é inevitável e natural. Porque eu não sei quando eu vou. O meu filho tem que estar preparado para quando a mãe dele partir, para quando eu partir, e ele manter a segurança emocional. Olha, você não vai estar sozinho. Sempre vai ter amigos, sempre vai ter familiares, sempre vai ter pessoas por perto que vão continuar te auxiliando. É claro que é muito difícil. Se eu desencarnar hoje, eu vou chegar ao plano espiritual, eu vou ficar preocupado em deixar meu filho, às vezes deixar o pai, deixar uma mãe, como é que vai ser. Mas com o conhecimento que eu tenho, eu vou pedir a Jesus que me dê força e equilíbrio para me manter preservado, né? A gente até falou do Dr. Bezerra,
quando ele desencarnou, ele disse que ele ficou mexido com a dor da família. A família ali no velório, em cima do caixão chorando, né? A viúva dizendo como é que eu vou viver sem você, os filhos. E ele teve que mentalizar Jesus chamando Lázaro para sair do túmulo. Só quando ele mentalizou Jesus chamando Lázaro saindo do túmulo é que ele conseguiu se libertar, né, daquele vínculo que estava o prendendo ali. Não é fácil. Se o Dr. Bezerra sentiu isso, um espírito como ele, preparado, imagina nós. Então, nos preparemos também. Continuando aqui, Joana diz: colocadas todas as esperanças no corpo, os fenômenos inerentes à sua constituição perturbam quem nele se firma, produzindo um impacto desesperador. De certo modo, a ocorrência é resultado de uma educação, uma formação cultural materialista, mesmo que sob o disfarce espiritualista. As pessoas ligam-se a correntes religiosas sem vinculação emocional, nem aprofundamento racional do seu conteúdo. E em face desse comportamento, a morte se lhes apresenta como a grande destruidora de planos, de anseios e realizações. É interessante que ela diz aqui que a gente tem uma educação cultural materialista, mesmo que sob o disfarce espiritualista. Quer dizer, a gente frequenta o centro, a gente estuda, a gente sabe que a morte não existe. Muitos médiuns que lidam com os espíritos, que veem espíritos, que recebem os espíritos através da psicofonia, quando algum familiar desencarna, o médium desaba. Ele sabe que a morte não existe, ele sabe que a vida continua, ele sabe o quanto que é prejudicial ao espírito, o desespero da família, mas ele não consegue. Por quê? Ele tem uma formação cultural materialista, mas sob o disfarce espiritualista. Quer dizer, o disfarce no sentido de que a gente está numa religião, mas é como se nós agíssemos como se não acreditássemos naquilo que nós estamos estudando. É o que nos faz entender o que Kardec deixa para nós quando diz que o Espiritismo bem compreendido, mas acima de tudo bem sentido, porque é uma doutrina que para nós nos enriquece de conhecimento, de detalhes, mas se nós não tivermos cuidado, ficará sempre tudo no campo das ideias. O departamento da razão administra muito bem a nível de informação, mas o sentimento, não é, que vai dar a flexibilidade desse conhecimento na vida diária, às vezes nos falta em várias situações básicas, né? E essa é uma delas. Então, o Espiritismo bem compreendido, entendido, falado para os outros aqui, mas acima de tudo bem sentido, nos bastidores da minha casa, do meu lado, da minha vida pessoal doméstica, como eu lido com a minha emoção diante da partida de um ente. Eu vou sentir saudade, vou chorar. De pronto, naquele momento, a gente quer mais dar os cuidados necessários e os procedimentos básicos para o sepultamento, mas a emoção está ali. No dia a dia vai sendo drenada, um gesto, uma fala, uma saudade, e aí você chora um pouco, aí lembra, agradece, toca no objeto, vai arrumar, vai se desvencilhar dele, doar para alguém, e a saudade vai sendo trabalhada. Quem está nos ouvindo, né, pode pensar assim, eles estão falando porque não é com eles, né? Porque você pode estar nos ouvindo agora e sofrendo dessa dor, da separação física de um ente querido. E aí pode parecer que a nossa fala é uma fala de quem não está levando em consideração a sua dor. Nós levamos sim, nós respeitamos, nós sabemos o quanto é difícil, né, você olhar para aquela cadeira, para aquele sofá, né, e fala, poxa, a pessoa não está mais aqui comigo fisicamente. Isso é muito difícil, não é uma coisa simples. Porém, ainda mais quando você tem aquela pessoa como referência para tudo na vida. Sim. O orientador, o mantenedor, é muito complicado. Então a gente tem todo o respeito pela sua dor, sim, a gente só está tentando trazer o que Joana nos fala, no sentido de refletir de que o desencarnado, essa pessoa que você ama, precisa de você. Ele não morreu. O corpo físico pereceu e se transformou, mas ele está vivo. E muitas vezes o desencarnado, ele mostra através das mensagens a sua angústia de querer dizer para você, olha, eu estou bem, eu estou feliz, porque assim, muitas vezes nós estamos no velório chorando a dor da saudade, e o desencarnado está sorrindo, porque ele está revendo afetos, amigos queridos, familiares que estavam desencarnados. Então, assim, é um momento de alegria para ele também.
mas por outro lado essa alegria fica empanada pela nossa tristeza e pior, às vezes a nossa revolta e o nosso desespero. E com isso vai também uma oportunidade de cooperar com Deus e com o outro, porque quem está partindo tem dificuldade, quem fica também. Mas a oração e a confiança em Deus naquela hora vai auxiliá-lo até a se manter na ausência, porque ele também sofre a ausência. Claro. Não é? A gente acha que só quem sofre é a gente. Pois é. Porque a gente, nós que estamos encarnados, nós continuamos a nossa rotina. Alterada, sim, pela ausência física daquela pessoa que nós amamos, porém a nossa rotina continua. A gente está na nossa casa, com familiares que estão nos dando apoio, né, com a casa espírita, enfim, a gente mantém o nosso trabalho material, a gente mantém uma certa rotina. Agora, quem desencarnou está retornando ao mundo espiritual numa condição onde tudo é novo para ele. Né? O lugar que ele vai estar, as pessoas que ele vai voltar a conviver. Então é tudo novo, é tudo diferente. E a preocupação, né? Quantas mães estão no plano espiritual preocupadas com seus filhos, né? Quantas pessoas se preocupam com a sua família, como é que vai ficar, como é que vão se manter, como é que vai ser sem a presença dessa pessoa ali. Então, assim, o Miranda foi muito feliz em lembrar que essa dificuldade não é só de quem fica, não. Ela é de quem vai. E às vezes quem vai fica tão perturbado quanto quem fica. Justamente porque quem vai também tem a questão do apego. Sim. Tem a preocupação com o Dr. Bezerra. A mãe do Chico Xavier também falava que a maior dificuldade dela em se desligar do corpo era a preocupação com a orfandade dos filhos. A minha avó, ela desencarnou, ela viveu 50 anos na mesma casa. Quando ela desencarnou, ela ficou muito tempo presa à casa. Ela não conseguia se desvencilhar. E os espíritos foram carinhosamente, né, com calma, com paciência, tratando isso. Eu lembro que minha mãe teve um sonho em que acho que chegaram espíritos de crianças, minha avó era muito ligada a crianças, e que com essas crianças a minha avó aceitou sair. Interessante. Entendeu? Então, assim, os espíritos são muito cuidadosos, né? Entender o momento dela. Os limites de cada um. Ela desencarnou e ficou dentro de casa. Ficou ali. Porque era um ambiente em que ela se sentia segura. Então, e tinha um filho que também ficava tratando ela como se ela tivesse encarnada. Arrumava a caminha dela, botava a roupinha em cima da cama. Então, tudo alimentava o desejo dela de não sair. Mas depois ela saiu naturalmente. Então, o desencarnado, que tem apego à vida material, às coisas materiais, ele também fica agarrado. Não somente a pessoas, mas também a coisas. Minha avó, no caso, foi a casa e também aos filhos e netos. E na reunião mediúnica, quando chegam aqueles espíritos que ainda se percebem ali na cozinha, fazendo aquela comida, numa outra dimensão, é interessante. Já vi que Miranda vai desencarnar e vai ficar lá cozinhando. Vai Senhor. Cozinhar no plano espiritual. Olha, tem mesmo. Tanto gatinho para cuidar por aí. Vai ficar atrás dos gatos na rua. Tem que dar rumo. Mas vamos voltar aqui, ó. Então você que está chegando agora para o programa Momentos com Joana de Ângeles, estamos estudando o livro Plenitude, no seu capítulo 12, Sofrimento ante a Morte. Nós estamos em qual parágrafo, Miranda? 15º. Então, 15º, que é por negarem-se, não é isso? Então, estou eu aqui, Eduardo Araújo, Maria de Fátima Miranda. A gente estava aqui esperando o Renato Souza. A qualquer momento pode ser que ele chegue nem para dar um oi. Mas vamos seguindo aqui. Então, Joana de Ângeles diz o seguinte: por negarem-se a uma análise profunda em torno da vida, passam a existência corporal transferindo reflexões no tempo e programando, fruindo ao máximo sobre a conveniente ilusão da eternidade carnal. Quando jovens, transferem para a velhice o exame da morte. Quando sadios, adiam para o período das enfermidades a mesma reflexão, acreditando-se invulneráveis ao desgaste e aos fenômenos degenerativos da matéria. À medida que o tempo transcorre, negam-se a envelhecer, utilizando-se de expedientes cirúrgicos, ginásticos, alimentares, na vã tentativa de manter a juventude que os anos arrebatam inexoravelmente. A luta para escamotear a realidade é tenaz, e quando essa se apresenta vexatória, derrapam nas crises neuróticas, nas fugas pelos alcoólicos e outras drogas, tombando no suicídio.
E isso que Joana fala é uma grande verdade, né? Tem pessoas que elas não aceitam a velhice de forma nenhuma. Elas têm isso como uma agressão, né? Mas a velhice ela é algo natural, né? Que nós deveríamos até tratar com mais alegria, né? Porque chegar à velhice é uma bênção, né? Você chegar eu vejo pessoas como o Divaldo Franco, né? Com 96 anos e sorrindo, fazendo suas palestras, ajudando pessoas. É o ciclo natural da vida. Divaldo fala que ele já era para ter desencarnado há muito tempo, né? Que foi dando moratórias e moratórias por necessidades diversas. E Chico também trabalhou ativamente até os 92 anos com o corpo alquebrado. Madre Teresa, todos trabalharam. Irmã Dulce, tadinha. Todos trabalharam, aceitaram a sua velhice, mas não ficar, porque a velhice é do corpo, não é da alma, né? Eles envelheceram no corpo, mas a alma permaneceu jovem. E eles continuaram trabalhando, servindo com alegria. Então, se eu tiver a bênção, né, que eu já sou todo estragado com 47 anos, se eu tiver a bênção de chegar a 80, eu vou estar feliz, né, por estar com 80 anos, sobretudo se eu puder, se o corpo físico permitir, continuar trabalhando, porque isso é que traz alegria, né? A enfermidade ela é mais complexa, você ficar em cima de um leito é mais complicado. Porque, olha, os cuidados são necessários, não é? Existem situações que uma cirurgia é necessária até para uma correção e um funcionamento melhor, não é? A atividade, exercício, mas que isso não seja a prioridade, que não vivamos em função porque seria só ilusão. Não é? Quando na realidade se desperdiça a oportunidade de crescer com essa mutação que o tempo traz para o corpo. Eu estava lembrando da Sophia Loren, muito famosa, Brigitte Bardot. Sophia Loren tem a história dela, mas não é o caso agora. A Brigitte Bardot, que chegou um momento na vida dela que ela fez uma reflexão e parou aquele ritmo acelerado do cinema e foi viver o cotidiano dela, dedicando-se a uma vida cotidiana comum, sabe? Se igualando à realidade de uma sociedade que acorda, dorme, trabalha, tem um ideal e está focado nesse dia a dia, sem essa preocupação de nunca envelhecer fisicamente. Porque aquele que tem essa preocupação de nunca envelhecer fisicamente não amadurece espiritualmente. Nós estamos chegando perto do final aí, mas deixa eu ver se dá para ler mais alguma coisinha aqui. À medida que o tempo transcorre, negam-se a envelhecer. Isso aqui eu já li, tá. O próximo parágrafo. Assim, a morte tem sido responsabilizada por ocorrências que não lhe dizem respeito e devem ser creditadas à intemperança das próprias criaturas. A morte de um ser amado, em razão disso, não deveria acarretar em desespero, antes alegria, especialmente se a sua foi uma existência digna, né? Então a gente pode parar aqui, porque realmente talvez até essa fala da Joana seja interpretada de uma forma difícil por muitas pessoas, sobretudo quem está agora chorando, né, a perda da presença física de um ente querido, mas ela diz que a morte não deveria acarretar em desespero, e sim em alegria. Por que isso? Por que alegria? Porque se a pessoa viveu uma vida no bem, no esforço sincero, ela vai encontrar no plano espiritual uma paz, uma alegria que a gente não tem nem como medir. Tanto é que muitas pessoas que passam pela experiência de quase morte dizem que não queriam voltar à vida, tão felizes que estavam no plano espiritual. Miranda, 30 segundinhos aí para dar um tchau. Que Jesus nos conduza. Então, que tenhamos um dia mais aberto para a verdadeira vida. É isso aí. E vamos refletindo sobre a morte, né? Porque iremos passar por muitas situações como essa ainda, no desencarne de pessoas queridas, assim como o nosso próprio desencarne, que uma hora ou outra vai chegar esse momento. Então, muita paz. Até o próximo programa, se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles, um encontro com as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda.